Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Esse é mais um vídeo resposta do Falando de Bíblia. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Você vai ver aí, Isaac Samuel, reverendo, ele está prometendo contar sua experiência transcendental ou infernal. Foi no inferno e fez na mão com o diabo. Eu acho estranho, é o que colocaram no cartaz debaixo da data. Testemunho forte do pastor reverendo Isaac Samuel, contando em detalhes como deitou o diabo na pancada. Rapaz, eu vou falar para vocês, olha, é complicado, hein? Aí o pessoal fala assim, poxa, pastor Paulo, você não acredita em experiências espirituais? Eu acredito, irmão. Mas cada um vai no local onde mais se sente confortável. Não teve a irmã que foi não sei quantas vezes no inferno? Eu acredito em experiências espirituais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, diz assim, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo que foi a uma experiência espiritual até o terceiro céu, ouviu coisas inefáveis que aos homens não era lícito falar. Eu não sei se vocês lembram, se muitos de vocês aqui são da mesma idade que eu, ou um pouquinho mais, mas tem muita gente aqui que tem menos de 20 anos, tem menos de 30, e que não pegou a época da década de 90, onde os testemunhos era a alta na igreja, e a galera adorava contar uma experiência de arrebatamento. E teve arrebatamento, irmão, que uma certa feita uma irmã disse que Deus a conduziu até o inferno, e que lá no inferno, sobre o testemunho dessa irmã, ela conta que o diabo tinha um caldeirão, e ele estava mexendo no seu caldeirão, e no caldeirão lá do inferno, o caldeirão do diabo, né, tinha Enê, e que ela teve uma revelação para as irmãs que tinha o cabelo étnico para que não usasse mais o Enê no seu cabelo, porque Enê era do diabo. Aí uma outra irmã foi no céu, e chegando lá no céu ela viu um monte de gaveta, e nessas gavetas, algumas delas continham os pedaços de cabelos que foram cortados das irmãs e que Deus estava guardando aquilo para lançar no rosto das irmãs que tivessem cortado o seu cabelo. A gente vai do inferno, a um caldeirão de Enê, ao céu, com pedaços de cabelo que foram cortados, né, punhados, e que Deus estava guardando. Eu fico pensativo, porque Paulo teve uma visão transcendental, espiritual, e que ele demora um tempo para conversar com a igreja. A igreja de Corinto era uma igreja resistente. A primeira carta que ele manda para a igreja de Corinto, eles são tão abençoados que somem com a carta. A segunda carta de Paulo à igreja de Corinto é o que nós conhecemos como primeira carta, e a terceira carta é o que nós conhecemos como segunda. Paulo, na terceira carta, vai fazer
um tratado mais apurado em defesa do seu ministério. Ele vai contar uma experiência que ele teve, pela qual ele orava ao Senhor para que lhe fosse retirado um espinho na carne. Eu vou voltar ao texto a partir do verso de número 7, capítulo 12, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim, para que se desviasse de mim. E disse-me, ou seja, o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí agora a palavra de Paulo, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo que a tal revelação para ele fora algo ímpar, algo esplendoroso. Mas neste interim, Paulo está orando, clamando ao Senhor por 3 vezes para que lhe fosse retirado um espinho da carne, a saber, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Não me pergunte como esse demônio se manifestava, como ele se materializava, como ele usava a ferramenta que era para esbofetear o Paulo, mas ele existia, era uma realidade. Só que a turma hoje anda banalizando. Irmão, como que um ser de carne, finito, um ser que é inferior ao mundo espiritual, vai deitar a pancada no diabo? Fala para mim. Eu quero saber qual é o grau dele de jiu-jitsu, de muay thai, qual é a escola de MMA que ele fez. Porque eu só acredito na luta do anjo com Jacó, porque está na Bíblia. Se não tivesse na Bíblia, eu não acreditaria. Aí o cara está dizendo que está brigando com Satanás e sentou-lhe a pancada no diabo. Ó, eu vou dizer para vocês, hein? Tá esquisito esse negócio. E eu quero aqui agradecer aos meus amigos, aos meus irmãos que me enviaram esse flyer de divulgação do irmão Isaac Samuel, que conta a sua experiência de como foi no inferno e sentou-lhe a pancada no diabo. E eu quero te fazer uma proposta agora. Escreve aí para mim nos seus comentários o que você acha dessa experiência. Será que ele foi no inferno mesmo? Será que ele bateu no diabo de verdade? Ou isso aí é um delírio? Vamos conversar? Você pode fazer como os nossos irmãos, enviar uma questão dessa, ou você pode enviar a sua pergunta com 45 segundos, onde você vai falar de onde você está falando, onde você vai fazer a sua pergunta e no final vai dizer: responde aí, pastor Paulo, falando de Bíblia. E aqui do outro lado, nós vamos confeccionar o nosso vídeo resposta falando de Bíblia.